Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Gostaria de agradecer as visualizações dos vídeos anteriores, está sendo bem satisfatório, mas isso não basta, não querendo abusar da boa vontade de vocês, mas gostaria de pedir para quem está vendo esse vídeo, que gosta do conteúdo do nosso canal, que é um canal de conteúdo, que compartilhe, que se inscreva, que ponha nos grupos de WhatsApp, que me ajude a divulgar o canal para nós popularizarmos o conhecimento. Hoje nós vamos falar do pensamento do Max Weber, mas enfocando outros aspectos ou outro aspecto do pensamento do Max Weber, que são os 3 tipos puros de dominação. Certo? O Max Weber, que é esse cidadão que está aqui à direita, essa foto, esse homem aparentemente sisudo, ele nasceu em Erfurt, na Alemanha, em 21 de abril de 1864 e morreu em Munique em 14 de junho de 1920. Certo? Então ele viveu de 1864 a 1920, morreu 2 anos depois de ter acabado a Primeira Guerra Mundial. Certo? Quando Weber nasceu, não existia a Alemanha enquanto um Estado nacional. Certo? A Alemanha ela vai começar a fazer sentido enquanto um Estado nacional a partir de 1870, quando termina a Guerra Franco-Prussiana. Certo? Então, o Weber ele nasce em um país que não existia, mas ele vive grande parte da sua vida em um país já consolidado. E quando ele morre na Alemanha humilhada do pós-Primeira Guerra Mundial, lembrando, um ano depois do Tratado de Versalhes, que puniu a Alemanha e colocou a Alemanha na órbita do nazismo. Ou seja, foram tempos difíceis os tempos que o Max Weber viveu. Por que eu estou falando isso? Porque cada autor ele constrói a sua teoria a partir do seu ponto de vista e da sua experiência de vida, certo? Do momento histórico em que ele viveu. E o momento histórico em que um autor viveu, certo, contribui na sua análise sobre a realidade, certo? Porque em sociologia, todos os elementos de análise, eles significam o quê? O autor, ele não vai oferecer uma teoria que explique todas as realidades. Isso ele não vai, certo? Ele vai oferecer uma teoria em que você encontra elementos na teoria desse autor para explicar a sua realidade, certo? Então, não existe na sociologia uma teoria que explica tudo. O próprio Weber dizia isso, né, da incapacidade de compreender a realidade total, da incapacidade da inteligência humana de entender o total da realidade. E o Weber, ele realizou seus estudos em Heidelberg e em Berlim, certo? O Weber era um homem muito viajado, ele viajou por toda a Europa e também pelos Estados Unidos, certo? País que ele admirava bastante. O Weber admirava os Estados Unidos. Ele viajou bastante pela Europa, porque o Weber sofria de depressão e quando ele estava atacado por essa doença, ele usava as viagens como uma forma de terapia, como uma forma de melhora. Mas apesar disso, o Weber era um homem extremamente intelectualizado, estudou bastante, ou seja, ele tinha um conhecimento da realidade extremamente amplo, ele estudou direito, filosofia, teologia, história e economia, ou seja, ele tinha uma visão extremamente holística e ampla da sociedade ou da realidade, certo? Porém, ele dedicou praticamente todos os seus estudos, ou boa parte da sua construção teórica, aos estudos da sociologia e também a carreira docente. Por mais que algumas pessoas dizem que o Weber não gostava lá muito de dar aula, ele dedicou-se à carreira docente grande parte da sua vida, e sua vida acadêmica, de pesquisa acadêmica, está atrelada às análises sociológicas. Como muitas vezes, alunos, quantidade não é qualidade, certo? O Weber, ele basicamente, quando fala principais obras e textos importantes, nós temos 3 do Max Weber, certo? Ele praticamente escreveu 3 obras, ou aquilo que se pode se chamar
do cabedal teórico de Max Weber. Certo? Foram apenas 3 obras, se você for comparar com outros autores da sociologia mesmo, que escreveram muito mais. Foram apenas 3 obras, obviamente, mas foram obras que impactaram bastante na discussão sociológica. E o Weber começou a produzir obras ou livros já numa idade certamente avançada, ou seja, já no final da sua vida, nos últimos 20 anos da sua vida, em que ele começa a publicar suas obras sociológicas. A primeira delas foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, uma longa análise do desenvolvimento econômico, em que ele utiliza como exemplo os Estados Unidos. Lá em 1904, ele havia feito viagens aos Estados Unidos, como eu disse agora há pouco, um país que ele admirava bastante. 6 anos depois, ele escreveu Economia e Sociedade, uma análise muito profícua do desenvolvimento econômico da Europa, não levando apenas o modelo econômico europeu em consideração. Ele conhecia vários outros modelos econômicos existentes no mundo, inclusive o oriental, e ele leva em consideração desse livro, que pode ser considerada a obra mais densa de Max Weber, Economia e Sociedade. E aí, a terceira obra, já nos seus últimos 3 anos de vida, ele escreve Ciência e Política, Duas Vocações, e é um aspecto elevado discutido nessa obra, em que nós vamos analisar em nossa explanação de hoje. O que faz o Weber diferente? Eu vejo que essa é a questão mais importante quando se analisa o pensamento do Weber. Esse é o questionamento que nós temos que fazer no processo de aprendizagem, porque o processo de aprendizagem ele é moldado muitas vezes pelos questionamentos que nós fazemos a nós mesmos ou que nós fazemos diante do conhecimento que nós estamos adquirindo. E o que faz o Weber diferente em relação aos seus colegas teóricos da sociologia, estou falando basicamente do Durkheim e do Marx, é que o Weber ele focava suas análises sociológicas no indivíduo, enquanto o Durkheim praticamente ignorava o indivíduo, ignorava entre aspas, ou seja, ele dizia que o indivíduo não existia fora do coletivo, certo? Que o indivíduo era uma construção coletiva, certo? O Weber vai dizer que não, ele foca a sua análise no indivíduo. O indivíduo, para Max Weber, é o elemento fundamental na compreensão da realidade social. Ou seja, o Weber tem uma perspectiva de análise extremamente ou bastante diferente do Weber, por exemplo, ou do Marx, que falava certamente de que ele dizia que o indivíduo também aprendia coletivamente. Isso não significa que o Weber ignore a influência do coletivo no indivíduo, mas central na análise weberiana é o indivíduo, certo? Portanto, a teoria do Weber ela é considerada uma teoria compreensiva. Por quê? Porque o Weber ele busca compreender uma determinada realidade, ou seja, para o Weber, quando se analisa uma realidade, o sociólogo ele tem que ir nas profundezas dessa realidade, ele tem que estudar bastante essa realidade para tentar compreender essa realidade. A partir da compreensão dessa realidade, ele cria um tipo ideal sobre essa realidade. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o que fez o Sérgio Buarque de Holanda. Eu sempre cito o exemplo do Sérgio Buarque de Holanda, porque o Sérgio Buarque de Holanda tem o seu pensamento influenciado pela teoria do Max Weber, né? Então, para você compreender o Brasil na perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda, ancorado nos pressupostos weberianos, você precisa focar nessa realidade, compreender a realidade brasileira e criar um tipo ideal de brasileiro. Foi isso que o Sérgio Buarque de Holanda fez quando ele criou o homem cordial. Ele entendeu as raízes do Brasil, certo? Por meio desse homem cordial. É uma análise compreensiva. Então, é você utilizar a análise do Weber como um elemento de explicação da realidade. Só que essa análise nunca vai ser totalizante para Weber, porque para Weber não é possível você compreender, está além da compreensão da inteligência humana, a totalidade da realidade, o todo da realidade. Você sempre vai ter uma compreensão da realidade
incompleta, segundo o Max Weber. Mas eu não vou focar nesse ponto do pensamento weberiano. O meu foco hoje são os 3 tipos puros de dominação, certo? O Weber trabalhava que com a seguinte lógica, ou com a seguinte teoria, de que na política, certo, o domínio político, ele é exercido basicamente de 3 formas. E o Weber estudou bastante diversos domínios políticos ao longo da história, tanto a história europeia quanto a história de outras realidades não europeias, e ele construiu a sua teoria. E ele vai dizer que existe 3 tipos puros de dominação. Eu coloquei 3 tipos puros aqui sem a crase, agora eu já consertei. 3 tipos puros de dominação. Puros porque não existe nada puro. Ele é puro porque ele não está 100% concatenado com a realidade. Puro porque ele é um modelo de análise da realidade, certo? Um modelo, entenda-se modelo entre aspas. E o Weber vai dizer que desses 3 tipos puros, o primeiro deles é o racional legal. E ele explica como cada um deles funciona e se legitima também. Por exemplo, o racional legal está fundamentado na legitimidade das instituições. Ele está fundamentado nas leis, regras e demais ordenamentos jurídicos. Vamos analisar a nossa realidade. O Estado ou o governo, ele não domina o indivíduo comum por meio dessas instituições, das leis e dos ordenamentos jurídicos? Obviamente que ele domina, certo? E esse modelo de dominação, ele se apoia na estrutura burocrática de uma sociedade e na formação de um grupo especializado na manutenção dessa estrutura. Aí que surge a figura dos burocratas. Para você ter uma ideia, hoje a nossa realidade ela é tão moldada pelo domínio racional legal que sem você passar pela burocracia você não consegue nada. Quem consegue um empréstimo no banco hoje sem passar por esse grupo especializado que mantém a estrutura, conhecidos como burocratas, você não consegue passar, você não consegue se sobrepujar a essa estrutura racional legal. Então, o Weber observou as várias realidades e disse que um desses 3 tipos puros de dominação está fundamentado na legitimidade das instituições, lei, regras e ordenamentos jurídicos. Ele denominou esse fenômeno, melhor dizendo, de domínio racional legal. O segundo tipo puro de dominação é o tradicional. O tipo puro de dominação tradicional está fundamentado em crenças e poderes antigos, vindo de um costume de determinado povo. Ou seja, esse é o tipo de dominação que ele não precisa se fundamentar em regras escritas. Por quê? Porque elas podem existir sem a existência de um aparato administrativo e regras escritas. Ao contrário da dominação racional legal, que ela depende das regras escritas, depende das leis, depende dos burocratas, a dominação tradicional ela não precisa disso. Ela pode se fundamentar a partir dos poderes antigos, a partir das crenças, a partir da tradição. Por exemplo, ele cita exemplo de um rei, um sultão, um cacique de uma tribo. Por exemplo, se você for analisar uma tribo indígena, eles não têm, hoje pode ser até que tenha, mas vamos pegar no sentido tradicional, eles não tinham leis escritas. A dominação ou o domínio, ele se fundamentava nas tradições, nas regras não escritas, certo? Então, todos eles exercem uma dominação tradicional sobre seu subordinado. No caso, um rei, um sultão, um cacique de uma tribo, ele exerce uma dominação tradicional sobre os seus subordinados. É muito parecida à dominação entre pais e filhos. Não tem propriamente uma regra escrita, nós temos costumes na nossa sociedade em que o filho deve obediência
ao seu pai. Isso daí é muito mais uma regra da sociedade, uma regra de costume, do que propriamente uma regra escrita. Hoje nós já temos regras escritas nesse sentido, mas antigamente não tínhamos. Então o Weber denomina esse tipo de dominação em dominação tradicional, sempre que está fundamentado em crença, em valores antigos e não está fundamentado em regras escritas, estamos falando de uma dominação tradicional na perspectiva do Max Weber. E, por fim, o Weber identificou o terceiro tipo de dominação, que é o mais problemático de certo ponto de vista, que é a dominação carismática. A dominação carismática, ela está fundamentada em qualidades pessoais de seus líderes, como poder de oratória, virtudes extraordinárias, simpatia, etc, etc, etc. Então, as pessoas, elas seguem esse líder como adeptos e não como discípulos. Nós temos, ao longo da história da América Latina, exemplos de vários líderes que exerceram esse domínio de maneira carismática. Por quê? Porque eram pessoas que não tinha nenhuma regra tradicional fundamentando elas, levando elas para aquele patamar, não tinha nenhuma dominação legal que fazia dessas pessoas serem relevantes ou influenciarem outras pessoas, mas elas tinham um carisma, certo? E as pessoas seguiam esses líderes como adeptos e não como os discípulos. Os líderes religiosos exercem muito esse tipo de dominação carismática, certo? E para o Weber, ele identificou essa dominação, essa forma de dominação, como uma forma de dominação que leva um exercício permanente do poder, porque não pode ser transferido de uma pessoa para outra. Gente, fundamenta-se, raciocine nesse ponto de vista. O indivíduo, quando ele é carismático, ele não consegue transferir esse carisma para uma outra pessoa, porque cada pessoa é de um jeito. Certo? Simpatia, qualidades em que são inatas sua, você não transfere para uma outra pessoa. Certo? Ao longo da história da América Latina, nós vimos vários líderes carismáticos tentando transferir a legitimidade desse carisma para uma outra pessoa e sempre falhando. Por isso que o Weber dizia que o indivíduo carismático, ele exerce esse poder de dominação por toda a sua vida, porque ele não é transferível. Certo? Ao contrário da dominação tradicional, em que pode ser transferida por conta dos costumes, ou da dominação racional legal, que pode ser transferido por conta de regras burocráticas ou da alteração de regras burocráticas, a dominação carismática ela está alheia a todas as outras duas. Ela está acima de todas as outras duas. Elas não dependem das outras duas. A dominação carismática não depende da dominação tradicional e da dominação racional legal, razão pela qual ela é um dos tipos puros de dominação, certo? Por isso que o Weber dizia que o domínio político, certo? A política como uma vocação, ela se dava por meio de 3 tipos puros de dominação: racional legal, tradicional carismática, racional legal fundamentado na legitimidade das instituições, tradicional fundamentado nas crenças e valores antigos, e a carismática, portanto, fundamentada nas qualidades pessoais dos líderes. A dominação carismática não é transferível. Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.